O Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Encontro marcado com a notícia. As principais informações, entrevistas, a opinião especializada. E os temas que estão na ordem do dia, com a marca da credibilidade Campina FM. Campina FM. Na Paraíba, meio-dia em ponto. Os destaques do dia. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Começa agora pela Campina FM, o Jornal do Meio-Dia. Jornalismo que vai muito além da notícia. Informação, opinião, os temas mais importantes do momento. Apresentação e produção de Lenildo Ferreira, Silas Batista, Pedro Pereira e João Carlos Trajano. E essas são as principais manchetes de hoje. Chegou a primeira sexta-feira do mês, dia do quadro Memórias de Campina Grande, uma parceria com o Instituto Histórico. O entrevistado de hoje é o professor Xisto Júnior, que vai falar sobre turismo e os desafios de Campina Grande como cidade regional. Campina FM. Liderança consolidada. Potência máxima. Voltamos a apresentar Jornal do Meio-Dia. Agora, no Jornal do Meio-Dia, Memórias de Campina Grande. Um quadro de entrevistas especiais em parceria com o Instituto Histórico. São 12 horas mais 38 minutos na Paraíba, meio-dia e 38. Mandar um abraço para o Sidney Toledo, presidente da Associação Comercial, está na audiência em João Pessoa. Sidney, ontem, Silas Batista esteve numa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Acabei de confirmar aqui com o Sidney, terça-feira ele vai estar aqui com a gente ao vivo para tratar sobre essa reunião com o Alckmin. Existem umas pautas que não foram ainda divulgadas e que ele deverá declinar, contar aqui para todo mundo na próxima terça-feira. São 12 horas mais 38 minutos, pois é a primeira sexta-feira do mês, é dia do quadro Memórias de Campina Grande. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o professor Xisto Júnior, da Universidade Federal de Campina Grande e sócio do Instituto Histórico de Campina Grande. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo à Campina FM. Para nós é um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde, Nilton, Silas e toda a equipe, Pedro. O prazer é meu estar aqui podendo representar o Instituto Histórico, né, através dos confrades, das confreiras, em especial do nosso presidente, Vanderlei de Brito, e da nossa chanceler, Aida Stendemiller, parabenizar a Campina FM por este projeto em parceria com o Instituto Histórico, porque Campina precisa mesmo ter o registro das suas memórias, tá certo? Mas, se você me permite também, quero só também deixar aqui registrado, tá certo? Um agradecimento aos colegas da pós-graduação em História, do programa de pós-graduação em História, da Unidade Acadêmica de Geografia, que é de onde eu venho, sou geógrafo, tá certo? E do Conselho de Turismo, que eu faço parte também. Muito bem. Ô, professor, vamos para traçar primeiramente, aproveitando a sua expertise e esse tema que a gente vai tratar aqui um pouco sobre o tema de turismo, que tipo de paralelo o senhor pode traçar em relação a essa temática de Campina Grande hoje, historicamente, a vocação de Campina Grande para o turismo? Pois bem, Lindu. O turismo é uma atividade no Nordeste do Brasil que tem se desenvolvido e tem se consolidado bastante. Campina Grande, ela não poderia deixar de se envolver com um tema que, também historicamente falando, ficou sempre restrito ao litoral. Campina Grande hoje ela é uma cidade intermediária, uma cidade de grande importância no contexto da região, e ela tem um legado histórico para toda esta região, a começar pela sua própria natureza, né? Eu sou recifense, eu acredito que mais metade aqui de Campina Grande vem de outras cidades. Aqui mesmo tem um de Pernambuco, viu? Opa, olha aí, tá vendo? O nosso querido aí, Silas, é de Pernambuco também? Ali atrás do senhor tem outro de Pernambuco também. Tá cheio de Pernambuco. Cheio de Pernambuco. Pois é, e a gente encontra aqui, a gente firma aqui as nossas raízes, né? Meus filhos residem aqui, a gente mora aqui há mais de 10 anos, a gente começa a desenvolver um amor pela cidade e na perspectiva da geografia, propriamente dita e associada aí à história, nós temos um fato bem interessante, que Campina ela faz a interface de conexão com o litoral e o sertão. Ela é a principal cidade de conexão. Então, no contexto geográfico, é muito relevante por conta disso.
E no contexto histórico, Campina Grande ela deixa nos seus arruares, tá certo? Nas suas ruas propriamente dita, um legado que precisa ser registrado, precisa ser ressaltado. Não é à toa que na classificação atual do mapa do turismo no Brasil, Campina Grande é uma das únicas cidades do Nordeste brasileiro que está numa área interiorana que teve a classificação A o ano passado. Foi refeita essa classificação agora, mas ela é uma cidade turística, hoje chamada município turístico. Pois é, e dentro desse contexto, conforme o senhor bem delineou aí, nós temos, particularmente no Nordeste, o turismo do litoral, que é o nosso ponto forte aqui na região. O povo do Centro-Sul às vezes fala mal do Nordeste, mas aí quando eles estão de férias é para cá que eles vêm. Aí a gente tem o nosso litoral, que é muito bonito, o litoral de João Pessoa, inclusive, está em alta, aliás, João Pessoa está em alta. Nós temos algumas localidades que têm um turismo religioso muito forte, como acontece, por exemplo, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Campina Grande foge dessas particularidades, né? As pessoas não vêm para cá para ver atrações naturais, para ver praia, para ver a beleza do Açude Velho. Não, as pessoas vêm para cá muito por conta de eventos, essa vocação de Campina Grande para eventos, inclusive os pequenos e médios eventos. A gente fala sempre do São João, dos eventos que têm o patrocínio público, mas esses pequenos e médios eventos que têm um papel tão importante. E o impacto que tem para a consolidação da economia também da cidade é essa sua característica de uma cidade tão forte no turismo de eventos, professor. Pois bem, veja bem, a Campina Grande, ela de certa forma foi contemplada pelo fato de ter também aqui cursos muito importantes no cenário internacional. Inclusive, os cursos de engenharia, mas também na área de humanidades. Sim. Nós temos aqui 2 cursos importantes de história com professores que estudam bastante as características da região, e cursos de geografia. 2 cursos também que estão resultando em trabalhos muito positivos. Então, Campina Grande, recentemente, ela passou a fazer parte de uma rede muito importante de cidades. Na divisão que a gente fala da análise regional, Campina Grande está inserida, na verdade, em 4 redes de cidades. Rede de cidade educadora, cidade sustentável, cidade saudável e cidade de luta contra a pobreza. Então, essa questão da participação de Campina Grande como rede de cidade sustentável conferiu a Campina Grande o rótulo de uma cidade inteligente, que é a chamada Smart City. Ela se tornou uma cidade inteligente. Então, isso atrai os investidores, isso atrai as pessoas, os empreendedores. Claro que falta também, como você mencionou, o Nordeste ele é reconhecido pelo turismo no nosso litoral. Em parte, isso se deve também à falta de uma articulação no sentido de divulgar o que é que nós temos nos outros territórios. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que vai a João Pessoa, ela não recebe as informações devidas sobre o que tem, por exemplo, na rede de pontos turísticos aqui da região de Campina Grande. Eu recentemente estava a receber um grupo de professores falando, por exemplo, de Areia, dizendo, olha, uma cidade que é aqui nosso brejo, que tem tais e tais características, e eles, mas isso existe no Nordeste? É verdade. Entendeu? Teve um fato que é bem curioso, porque teve uma pessoa que foi comprar uma passagem vindo do Rio Grande do Sul, foi comprar uma passagem para o São João aqui de Campina Grande e comprou a passagem para Campina Grande do Sul. Foi parar longe, né? E aí isso se dá... Por que que isso ocorreu? Isso ocorreu também porque falta a gente deixar de ser mais endógeno e divulgar as potencialidades que a cidade tem. Então, só para voltar à sua pergunta relacionada à questão do porquê que Campina Grande ela tem um destaque, é porque se a gente for analisar as outras cidades de porte intermediário semelhantes a Campina Grande, e aí me permita só um parêntese, o IBGE ele fez uma nova divisão regional. Então, nessa nova divisão regional, nós temos as chamadas cidades intermediárias e cidades imediatas, que é uma forma de regionalizar. E Campina Grande ela é sede de cidade intermediária e também sede de cidade imediata. O que é que isso significa para o ouvinte que está acompanhando? Que Campina Grande ela tem um papel na articulação de todos os municípios dessa região de influência dela, que vai daqui até o Siridó e chegando até Engar, mais ou menos, e indo para o norte até Areia. Então, esse papel de Campina Grande enquanto cidade imediata faz com que ela se torne aí uma cidade estratégica para os agentes empreendedores. E só para finalizar, as consequências disso são necessidade de se ampliar, por exemplo, as condições de logística,
Como a gente está vendo aí, a cidade está em obra. Isso, a obra que está ocorrendo, essas mudanças que estão ocorrendo, não é apenas por uma vontade política específica, é por uma necessidade de se aproximar desses novos tempos que estão para vir com relação ao desenvolvimento regional. O professor, dentro desse contexto, inclusive de infraestrutura geral para a cidade, a gente tem um elemento novo em Campina Grande, que entrou em atividade desde o ano passado, que é o Centro de Convenções, que era uma demanda muito antiga, inclusive dos setores produtivos, do trade turístico de Campina, e que nesse primeiro ano de atuação já mostrou um impacto bastante significativo, inclusive está bastante concorrida a agenda do Centro de Convenções. Por sinal, Silas, como eu estive ausente, eu não sei se vocês deram aqui, mas em um evento no Centro de Convenções, o vice-governador Lucas Ribeiro informou que aquela demanda do estacionamento, que a gente criticou, inclusive aqui, se faz um centro grande com estacionamento minúsculo, vai haver ampliação do estacionamento do Centro de Convenções, que é uma necessidade elementar aquilo ali. Não sei como é que fizeram o negócio, inclusive, e não perceberam isso, mas vai haver essa ampliação. Qual é a importância dentro dessa cadeia de demandas que existe para o fortalecimento dessa perspectiva da cidade de equipamentos como um centro de convenções? Pois é, vou começar falando de um problema muito sério que tem em Campina Grande. Como eu te falei, eu faço parte do Conselho de Turismo, a gente se reúne, tem que reconhecer que há um esforço do prefeito em fazer com que o Conselho seja atuante, entendeu? Então, os conselheiros, eles estão em uma rede social, a gente se comunica na rede social, há esse esforço, isso aí foi determinante para que Campina Grande deixasse de ser classificada como categoria B e passasse a ser classificada como categoria A. Hoje significa ser um município turístico. Aqui no Nordeste, são poucos os municípios que são classificados como turísticos. Então, Campina Grande, não sendo uma metrópole, ela é uma metrópole pela classificação do governo do estado, mas não sendo uma cidade de grande porte, sendo uma cidade de porte intermediário, ela ser classificada como um município turístico, isso é uma coisa muito importante. Mas a gente também precisa apontar as falhas. E quais são as falhas que existem aqui em Campina Grande? Em primeiro lugar, é a ausência de informação turística. Você não consegue, por exemplo, você sair e caminhar pela cidade, você não vê um balcão de informação turística. Isso já foi dito. A outra falha é a questão de materializar aquela máxima que tem, né, quando a gente fala para as crianças. Você sabe a diferença da gança para a galinha? Por que é que as pessoas consomem mais os ovos da galinha? Porque a galinha, quando bota ovo, sai cantando para todo mundo, não é verdade? Exatamente. A gança, no máximo, faz um ruído. E qual é o ponto que eu estou querendo chegar? Basta você fazer uma enquete no centro da cidade, você vai observar e perguntar, você conhece o Centro de Convenções de Campina Grande? Não conheço. Tem Centro de Convenções de Campina Grande? Então, as pessoas não conhecem. Por que não conhece? Aí vem a questão da infraestrutura. Foi criado um centro que está fora de uma área de circuito principal da cidade, está muito isolado, e você não tem sinalização, você não tem acessibilidade àquele local, quer dizer, você precisa ter um automóvel, você não tem existe até salvo engano, tem uma linha de ônibus que passa por ali, mas eu não tenho certeza. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte, em termos de empreendimento, que a gente classifica no estudo do turismo como um ponto turístico, o Centro de Convenções se torna um ponto turístico. Então, significa que Campina Grande ela se torna apta a recepcionar os principais eventos do mundo. Ela tem condições hoje de fazer isso, quantidade de hotéis, a rede gastronômica que Campina Grande tem, mas a Campina Grande mesmo, enquanto cidade regional, ela precisa também ter essas conexões com as cidades vizinhas e tornar esse objeto algo funcional efetivamente para o próprio contexto da cidade. Então, e aí eu não estou fazendo uma crítica específica a governo, são todos nós da prática, que vai desde a academia até mesmo a todos que convivem a cidade, de conhecer a cidade. Devido à violência, inclusive, que é um dos temas de classificação, e até vale ressaltar que Campina Grande ela está melhor caracterizada, melhor pontuada do que, por exemplo, Caruaru, no quesito violência, mas devido à violência as pessoas deixaram de andar pela cidade, deixaram de passear, de ir aos locais, e acaba criando uma ausência de percepção de espaço. Perfeito. Silas Batista. Professor Xisto, muito boa tarde, é uma satisfação conhecê-lo. Eu queria lhe fazer um questionamento que vai, inclusive, fazer, ou pelo menos eu vou tentar fazer um resgate histórico, já que não é muito minha área, mas eu vou me arriscar. Quando a gente analisa a história da formação de Campina Grande,
parte da história que trata da atuação dos tropeiros aqui na região, ela tem um ponto de vista, ou na verdade, ela tem um aspecto muito interessante, porque a localização de Campina era o que favorecia a atração para esses comerciantes, os tropeiros que vinham de outras regiões, e Campina, geograficamente, ela está situada num ponto que faz ligação com o sertão do estado e, consequentemente, com o estado do Ceará, com o estado de Pernambuco, através da BR-104, com a capital João Pessoa, e também, e posteriormente, com o estado do Rio Grande do Norte, e se dirige em outra área para o Cariri, que também vai chegando a Pernambuco por aquela região. Essa facilidade, digamos assim, geográfica, que coloca Campina num ponto central para acesso a tantos outros pontos aqui do Nordeste, poderia ser mais bem explorada para o desenvolvimento turístico aqui da cidade? E o senhor acha que há uma falha nesse ponto, nesse aspecto? Eu, respondendo do final para o começo, sim, já digo que há uma falha e vou tentar explicar de forma resumida, de forma bem objetiva o porquê. Campina Grande ela tem uma particularidade. Se vocês pararem para observar os locais em que ele mencionou, a gente pega e coloca a palma da mão. Campina Grande ela tem 5 saídas importantes. Tem a saída norte, que você conecta os municípios do Brejo, principalmente Areia, que é um município importante. Saída leste, João Pessoa e outras cidades importantes do nosso litoral. Saída sul, você pega em direção a Caruaru e outras cidades importantes também, Turitama, Santa Cruz de Caparibe, etc. Saída oeste, para os municípios que estão do sertão, são importantíssimos. E principalmente agora a gente tem também uma saída que a gente pode falar de centro-oeste, que é aquela saída onde tem o bairro esqueci o nome agora, mas dos Portais, é isso que o senhor quer dizer? Alça Sudoeste? Isso, Alça Sudoeste. Perfeito. Foi criada ali uma via de... Que se chega para o Cariri, você tem um acesso mais facilitado, exatamente, né? Exatamente. Então, vê bem, com base nisso, Campina Grande não é delegada a Campina Grande a função regional que ela mereceria ter por conta da sua localização. Até mesmo se a gente pegar do ponto de vista histórico que você destacou, eu queria só destacar que eu recentemente publiquei, né, um pequeno documentário de uns 10 minutos falando sobre Campina, Rainha da Borborema, ressaltando justamente esse papel histórico que ela vem exercendo. Aí quando você destaca essa questão da falta de conexão que existe, quer dizer, é como se Campina Grande ela fosse dentro dessa rede um ponto importante, só que é um ponto totalmente desconectado. Mas isso tem a ver também com algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, e aí eu convido até mesmo os que estão ouvindo agora, aqueles que estão acompanhando inclusive online, se você pegar e observar o mapa noturno daqui dessa região, você vai ver uma luminosidade, uma extensão luminosa de Campina Grande mais em direção a Caruaru do que em Campina Grande em direção a João Pessoa. Quer dizer, não há uma conexão com a principal cidade do estado da Paraíba no sentido de trocas. E isto pode ser decorrente até mesmo de uma questão mesmo de embate individual. Quem não conhece esse embate entre o pessoense e o campinense ou campina-grandense, para ninguém ficar chateado comigo, tá certo? Falo pros dois. Não há, não. Sou torcedor do Santa Cruz de Recife, só para alegar. O único time no Brasil. Mas sou 13 anos, sofri bem. É o único time no Brasil, Santa Cruz, que ensinou o povo a dirigir, né? Saiu da primeira para a quarta de forma fantástica. Então, vê bem, essa questão, sabe, desse embate, que é um embate que, na minha avaliação, é um embate sem lógica, sem sentido. É burro mesmo. É burro, o nome é isso. Eu não queria falar, mas já que você falou. É porque você tem, por exemplo, uma cidade que é João Pessoa, que ela se destaca no contexto regional pelo fato de não ter intensificado o processo de reestruturação urbana durante muito tempo. Então, é uma cidade diferenciada. Você olha para Recife, olha para Natal, você vê João Pessoa um paraíso. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que ela busca ser apenas uma cidade central, sem ter uma importância central, sem fazer as conexões devidas. Né? Tá agora para criar, por exemplo, ali próximo da parte sul da cidade, um modelo de vale de dinossauros. Né? Vocês devem ter se informado. Isso. Quer dizer, isso ao invés de se ter uma articulação para dinamizar o Vale do Dinossauro em Sousa
e fazer com que isso aí se forme um circuito. Não, cria-se uma coisa nova. No caso de Campina Grande, só para dar mais um exemplo, nós temos alguns municípios que são muito importantes e conhecidos no contexto regional. Por exemplo, a gente pode citar, além de Areia, a nossa Hollywood nordestina, entendeu? Então, uma coisa que eu já mencionei em sala de aula, eu leciono Geografia do Turismo em sala de aula, uma coisa que eu mencionei, por exemplo, se houvesse uma articulação entre os empresários de Campina Grande e a rede hoteleira de Cabaceiras, e a pessoa que chegasse para se hospedar aqui, ela tivesse o diferencial de ir para lá, enfim, montar uma rede que viabilize toda essa região. Bom, essa temática que a gente está discutindo aqui com o professor Xisto, ela na verdade não cabe dentro de uma entrevista apertada numa sexta-feira, isso é tema para debate, inclusive. Realmente o professor acabou de tocar num ponto que eu queria discutir, mas o tempo não nos permite, que era justamente essa integração regional em favor do turismo. Se reclama muito de Campina, não tem o que fazer durante o dia, tem uma série de fatores. E aí eu queria debater isso, mas aí é bom porque vai ficar desculpa para o professor voltar aqui. A gente está sempre debatendo isso com o pessoal também do segmento turístico aqui, como é o caso do Convention Bureau, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação. É um debate extremamente importante, necessário, e notadamente quando a gente faz esses debates, a gente suscita acertos e erros de governo, e é bom que seja assim. Se o governo achar ruim crítica, melhore, seja ele o governo que for. A gente não está aqui para estar aplaudindo ninguém por aplaudir, e quando a gente aponta problemas, inclusive, que os problemas sejam corrigidos. Professor, mais agradecer pela sua participação. O tempo, infelizmente, passou muito rápido, mas a gente vai lhe pedir para voltar e debater estes e outros pontos aqui no Jornal do Meio Dia. Estarei sempre às ordens, tá, Lênio? E Silas também, e Pedro. Só para dizer que eu acho que esse é o nosso papel mesmo, sabe? De tentar ajudar o desenvolvimento daquele local que a gente escolheu para viver, tá certo? Então, estou também às ordens e agradecer ao Instituto Histórico e parabenizar também a Campina FM, ao Instituto Histórico, por esse projeto, né? A gente não falou muito sobre história aqui, mas, querendo ou não, vocês estão ajudando a fazer a história. Perfeito. São 12 horas mais 59 minutos. A gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco o tema é saúde. E ainda hoje tem um tema que gera muita confusão, Silas Batista. Animal em condomínio. O que pode, o que não pode, o que pode restringir ou não. O Érico Feitosa, na coluna Mercado Imobiliário, vai tratar sobre esse tema que dá muita confusão. São 13 horas pontualmente. O intervalo é curto e a gente volta já. Minuto Saúde. ZYC 970 em 93.1 MHz. Potência máxima. Campina FM. Liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal do Meio-Dia. É hora de entrevista.